quando a gente está chamando para vir para a igreja, para aceitar Jesus. É ou não é, gente? As pessoas acham ou não acham? Acho que a gente é chato, está enchendo o saco. Mas e quando morre? E aí? Porque às vezes a pessoa acha que não faz igreja. Nega, né? Enquanto está viva, Deus usa o pastor, usa o obreiro. 4. Deus usa o pastor, usa o obreiro, usa os profetas para ganhar a pessoa, mas a pessoa, coração duro mesmo. Ela acha que a gente enche o saco, fala demais. E eu sou assim. Eu chamo 2, na terceira eu já deixo Deus trabalhar. Entendeu, gente? Porque Jesus disse assim: não é por força e nem violência. E eu percebo que depois que a gente prega a palavra, cuidou da pessoa ali, mas a pessoa insiste em não querer, eu vejo que depois passa um tempo, o Espírito Santo traz a pessoa de novo. Ela está com a sua irmã, não foi? Ela ouviu as verdades da palavra, não suportou, ela queria achar um lugar que agradasse ela, sabe? Só o que ela quer ouvir. Ela viu que não deu certo, não estava adiantando, aí ela já está querendo voltar de novo. Que ali foi semeada a semente, a palavra. Agora quem vai convencer eles é o Espírito Santo. Glória a Deus, gente. O único que convence as pessoas é o Espírito de Deus. Quer fechar? Mateus 4. Eu tentei achar outra palavra, mas o Espírito Santo mandou eu pregar ela hoje. Então eu vou pregar ela. Ora assim: meu Deus, Senhor Jesus, me dê sabedoria para entender a sua palavra. Fala meu coração através da sua palavra. E tudo que for falado, que for pregado e ensinado, que venha do teu Espírito para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que, gente? Fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu espírito que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga glória a Deus. A tentação de quem? Jesus.
Jesus. Quem é maior, Jesus ou os homens? Mas no seu ministério na terra, para ter uma vida com Deus, para andar nos caminhos de Deus, para suportar as provações, as tentações, ele foi levado para onde? O deserto. Quando Jesus saiu das águas, ele recebeu o Espírito Santo. E o Espírito de Deus levou ele para onde? Não foi para as Campinas. Presta atenção que essa palavra é muito forte. Em todos os lugares que eu passo, é a mensagem que eu mais gosto de pregar. É essa. Olha que interessante, gente. Quem é batizado aqui? Quem é batizado? Então todos são batizados, né? Olha que interessante. Jesus, quando se batizou, quando ele sai das águas, o céu abre e o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, o Espírito de Deus leva ele para onde? Você entender? Se até Jesus, quem era Jesus, santo e puro, Deus, teve que passar pelo deserto, imagine eu e você. E o deserto veio depois do quê? Do batismo. Por isso que a pessoa não entende. Ah, pastor, mas eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou andando no caminho certo, nos caminhos de Deus, e parece que está indo tudo de mal a pior. Parece que o mundo está desabando sobre mim. É assim ou não é? Por quê? Porque você está no momento do deserto. É provação. Deserto é um momento de tentação, de provação no seu ministério, na sua vida, na sua caminhada com Deus. E por que Jesus batizou? Jesus batizou para deixar um exemplo a ser seguido. Jesus, quando ele se batizou, ele quis demonstrar o quê? Que para seguir a ele, para andar com ele, para viver com Deus, para ganhar a salvação, a vida eterna, tem que aceitar Jesus, tem que descer as águas e suportar as tentações do deserto. Mas tem pessoas que se batizam, mas ela quer um mar de rosas, ela quer pérolas, ela quer que a vida seja só vitória, só bênção. Aí quando ela vai para um lugar que é assim, ela está no lugar, aí ela aceita Jesus lá, e só que lá não prega a verdade na palavra. Lá só prega conquista, que você só vai vencer, que tudo só vai dar certo. Aí você aceita Jesus, se batiza, aí na primeira tribulação, luta, você já quer sair da onde? Da igreja, da casa de Deus. Já quer sair da presença de Deus, você não suporta. Por quê? Porque não te pregaram a verdade na palavra de Deus. E Jesus, sendo que era, quando recebeu o Espírito de Deus, ele podia ou não poderia, gente, pregar a palavra? Poderia ou não poderia libertar, curar? Não poderia fazer isso? Não. Ele só fez isso quando ele passou pelo deserto e venceu as tentações de Satanás. Glória a Deus. Agora eu vou te falar uma palavra. Satanás, ele faz propósitos. Deus faz promessas. Qual é a diferença entre a proposta e a promessa? A proposta, ela enche teus olhos, ela enche teu coração. O diabo te dá o mundo. O diabo te dá carro, te dá casa, te dá bens. Mas tudo é temporário. À medida que o diabo te dá, também a queda é grande, é tremenda. O diabo coloca as pessoas lá em cima, mas a queda também é enorme, é grande. Pode ver os artistas famosos aí. A maioria, principalmente os da Globo, eles têm pacto com os maiores bruxos, feiticeiros do Brasil, para conquistar fama na mídia, na televisão. Eles comem o que quer, bebem o que quer, vai para onde quer, mas vai ver a vida deles, como é que é. Não é feliz no casamento,
não é feliz na família. Alguma área da vida dele é detonada, é destruída, não anda. Porque na mesma medida que o diabo dá, o diabo também arranca, tira. E quantos que não foram famosos, faziam sacrifício para os demônios, para Satanás, para os bruxos, e hoje perdeu tudo. Hoje vive fazendo bico, vive dependendo de ajuda. Porque na mesma medida que Satanás deu, ele também tomou. Ele deu a queda, uma rasteira na pessoa. Tinha um com nós esses dias, fazendo a obra de Deus. Chegou aqui, era de satanismo. Era de satanismo. Fazia rituais com defunto, ir em cemitério, desenterrar corpo. Olha, você não tem noção como é o mundo espiritual. Gente, o homem ia no cemitério de madrugada com os bruxos, desenterrava aquele que morre sem salvação. Ele disse que eles vão lá no túmulo. Presta atenção. Quando a alma vai para o inferno, o diabo vai no túmulo daquela pessoa que perdeu a salvação, arranca as tripas, comendo as tripas da pessoa. Imagina comendo tripas de defunto. Imagine. Gente, além de estraga a sua alma, ele ainda acaba detona com o seu corpo. Você não tem ideia como é o mundo espiritual. E ele falou, pastor, e aqueles que morreram salvos tem uma luz muito grande sobre o túmulo deles. E os feiticeiros, macumbeiros não conseguem mexer, porque aquele corpo está protegido por Jesus. E ele ficou um tempo e hoje voltou. Consegue entender? Hoje ele voltou. Ele quis luxúria, quis fama, voltou para o mundo de novo. Voltou a adorar Satanás, aos demônios. E da mesma forma que ele fez um pacto de novo com o diabo, vai ser também a queda. Porque ele entregou a vida para Jesus. Mas ele deixou a ganância crescendo nele, fez pacto com o diabo de novo e voltou para as trevas. Agora imagine a luta que vai ser esse homem, se esse homem voltar, se acertar com Jesus, voltar fisicamente. Não aconteceu com Jesus. Quando ele foi para o deserto, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber nada. Os cientistas dizem que se passar mais de 24 horas sem comer, o seu corpo já começa a ficar desidratado. Você já começa a ficar fraco, com dor de cabeça. É ou não é? Jesus passou mais de 20 dias sem comer nada. Aí a Bíblia diz assim, Satanás aproximando-se, olha o que a Bíblia diz, no 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. O pão serve para quê, gente? Serve. O pão ele mata o quê? Mata o quê, irmãos? A fome. Espiritualmente, Jesus estava transbordando do Espírito Santo e da palavra de Deus, mas fisicamente ele estava fraco, porque ele estava mais de 30 dias sem comer e beber nada. Olha o que a Bíblia diz. Quando Jesus entrega o propósito, quando ele sai do jejum, quem aproxima? Satanás. Está vendo aí? Quando ele acaba o propósito com Deus, quem aproximou dele? Então, se Satanás se aproximou, significa que ele estava longe. Eu só posso me aproximar de alguém quando eu estou longe. É ou não é, gente? Não tem como eu me aproximar da dona Néia se eu já estiver perto, estiver do lado dela. Para me aproximar dela, eu tenho que estar longe. Então Satanás só estava ali, rodeando Jesus, observando Jesus, para ver se ele caía na tentação, para ver se ele desistia do propósito, para ver se ele voltava para trás. Como ele viu que Jesus perseverou, que Jesus não desistiu, o que ele fez?
se aproximou. Você vê que ele não ofereceu qualquer coisa? Está vendo aí? Satanás não vai oferecer qualquer coisa para você trocar Deus por ele. Satanás não vai oferecer qualquer coisa para você sair da presença de Deus para andar no mundo. Não vai. Ele vai encher os seus olhos com aquilo que você mais gosta, que você mais quer, que você mais deseja. Pastor, eu desejo uma casa, um terreno, um carro. Ele vai te dar isso. Ele vai te dar o melhor carro, o melhor terreno, a melhor casa, o melhor emprego, para você se afastar do que, gente? De Deus. Foi o que ele fez com Jesus. Quando ele se aproximou, ele fez a proposta. Olha o que ele fez. Queria colocar dúvida no coração de Jesus. O coração de Deus é o quê? É a mente. Então ele queria lançar na mente de Jesus o quê? Dúvida. No momento que Jesus estava passando fome, dificuldade no deserto, Satanás disse, olha a palavra que ele disse: se tu és, está vendo aí? Se tu és o servo do Deus Altíssimo, o Filho de Deus, prova para mim, transforma aí essas pedras em pão para me ver. Está vendo aí? É assim que acontece com nós. Nos momentos mais difíceis de luta, Satanás começa a lançar dúvida na sua cabeça. Aí você começa com as palavras de dúvida. Será? Tem certeza? Será que é? Aí começa as palavras de dúvida na sua mente. Uma guerra. Você começa a andar com Deus. Você está vindo 2, 3 vezes por culto para a igreja, está se esforçando, está andando na palavra, está se libertando do mundo, das trevas. Aí do nada as coisas começam uma tribulação. Começa uma luta, pede uma coisa aqui, pede uma coisa ali, dá uma coisa errada aqui, dá uma coisa errada lá, e começa tudo indo de mal a pior. Aí o diabo começa na sua mente. Será? Aí você começa a perguntar para você mesmo: meu Deus, será? Parece que quando eu estava no mundo, eu não estava passando a luta que eu estou passando hoje. Parece que quando eu estava no mundo, bebendo, curtindo, farreando, parece que não passava a luta que eu estou passando hoje. Por quê? É a tentação, é a provação que você está passando. Aí Satanás começa a lançar dúvida na sua cabeça. E aí você começa a perguntar: meu Deus, será? Será que tem jeito para mim? Será que eu vou ser liberto? Será que eu vou ser curado? Aí quando você começa a maquinar essas palavras, aí Deus não consegue trabalhar na sua vida. Por quê? Porque essas palavras será, se é, são palavras que sugerem o que, gente? Dúvida. Maldição, dúvida. E com Deus não tem dúvida. Com Deus é assim: se Deus te entregou algo, profetizou algo, e você teve dúvida na profecia, na pregação, então Deus não consegue mudar a sua vida. Porque viu o que, gente? A dúvida. E lá em Hebreus 11, Paulo diz que a fé é convicção e fato, é certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Como assim, pastor? Eu não estou vendo nada dando certo na minha vida, mas pastor, eu acredito que se eu continuar firme, que se eu continuar obedecendo, as coisas vão começar a dar certo. Isso é fé. Pastor, eu estou andando um passo para frente, 2 para trás, mas eu acredito que se eu continuar firme, obedecendo, andando na palavra, eu vou andar só para frente, minha vida vai andar, vai caminhar. Isso é fé. Está dando tudo errado na sua vida, mas você enxerga com seus olhos da fé que já deu tudo, que você vai conseguir, que você vai chegar. Todo mundo está falando que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não vai conquistar, mas você acredita dentro de você que você vai conseguir, que você vai conquistar. Isso é fé. Diga glória para a gente. Aconteceu com Jesus. Aí ele diz: transforma essas pedras. Jesus poderia ou não poderia, gente, fazer uma padaria no deserto? Jesus poderia montar uma padaria no deserto. Mas por que Jesus não transformou as pedras em pães? Porque ele estaria se submetendo a uma ordem de Satanás. Porque quem pediu para ele transformar as pedras em pães não foi Deus, foi o diabo. Quem pediu para ele provar se ele era filho de Deus
Não foi Deus, foi Satanás. Então, se ele transformasse as pedras em pães, ele ia se submeter a uma ordem do diabo. Ele ia desagradar o Pai Deus, e o Pai Deus ia se afastar de Jesus, ia cobrar de Jesus. Então, entre a promessa e a proposta, Jesus preferiu ficar com a promessa, passando luta, passando dificuldade, passando num deserto de mais de 40 graus, ele preferiu a promessa de Deus. Glória a Deus. E quantos hoje não estavam na casa de Deus? Tomava Santa Ceia, jejuava, subia o monte, meditava a palavra todo dia, ganhava até almas. E hoje estou lá. Está no candomblé, está na umbanda, está na macumba. Voltou. Por quê? Porque ele aceitou as propostas do diabo. Trocou a proposta pela promessa. E qual é a diferença entre a proposta e a promessa? A proposta é passageira e a promessa é eterna, ela não acaba, é para sempre. Glória a Deus. Diga glória a Deus. E Deus está mandando perguntar para alguém aqui: o que você vai escolher hoje para a sua vida? Para você responder para você mesmo. O que você vai escolher a partir de hoje para a sua vida? A proposta de Satanás, ele vai te oferecer o mundo. E as promessas de Deus, vai vir deserto, vai vir luta, vai vir dificuldade, mas quando se cumprir na sua vida, vai ser eterno. As promessas de Deus são eternas, não acabam. E ele diz assim mais, lá no 4, Jesus porém respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga glória a Deus. Olha aqui, está vendo? O diabo quis dizer assim, para o Senhor se manter, em pé, para o Senhor sair desse deserto com força, com saúde, você precisa se alimentar. Você precisa comer o pão. E olha a resposta de Jesus: nem só de pão. Esse homem aí está falando todo mundo, mulher, criança. Nem só de pão viverão os seres humanos, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai, da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? Qual é? A Bíblia Sagrada, as Escrituras. Sabe por quê? Porque tem pessoas que chegam na casa de Deus, ela não tinha fome de dinheiro, ela não tinha fome de alimento, ela não tinha fome de coisas, mas ela tinha fome de ouvir uma palavra, um versículo que falasse com ela. Chegou aqui na depressão, na angústia, na tristeza, chegou aqui no fundo do poço e ela queria ouvir somente uma que mudasse a vida dela, que falasse com ela. Aí ela viu que Deus falou com ela através da palavra. Aí ela veio um dia, aí ela começa a vir 2. Aí ela veio 2, ela começa a vir 3. Ela veio 3, ela começa a vir 4, começa a vir 5. Por quê? Porque ela começa a ser alimentada através da palavra. Diga glória a Deus. E hoje você que está firme na palavra, o culto pode ser uma bênção do começo ao fim, mas se não tiver a palavra, você sai mais vazio do que entrou. Porque hoje o que alimenta o seu interior, o que alimenta a sua alma é o que? De Deus. E olha aqui, quando Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai, ele quis dizer: Satanás, nem só de riqueza, nem só de dinheiro, nem só de pão, de arroz e feijão eles vão viver, mas da minha palavra, porque eles vão precisar ser libertos, vão precisar ser curados, vão precisar ser transformados, e a única coisa que vai transformar a vida deles, a única coisa que vai mudar a vida deles é a minha palavra. Diga glória a Deus. E a única coisa que muda a vida da pessoa é a palavra de Deus. A palavra
palavra é que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que abre a sua mente. É através disso aqui, da palavra, que você ouve Deus falando a situação que você está passando. A luta que você está passando na sua vida é através do quê? E a oração, pastor? Não. A oração é um processo da libertação. Mas o que te liberta por inteiro é o quê? Sendo pregada na verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade é na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Aí ele diz assim, lá embaixo. 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te, porque está o quê? Está o quê, gente? Na onde? Na Bíblia, na palavra. Olha o que o diabo diz: porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu espírito, para que te guardem. Está vendo lá em cima o vazio? 2 pontos, está vendo? Satanás comeu esse versículo. Aí ele pulou. Ele diz: eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E sabe onde você vai achar esse salmo que ele comeu? O diabo usou a própria palavra de Deus, mas ele comeu a mensagem. Ele comeu o versículo. Esse lá em cima com 2 pontos, você vai encontrar lá no Salmos 91. Está escrito lá, não está? Em todos os teus caminhos. Está lá no Salmos 91. E lá em Mateus 4, ele comeu o versículo dos Salmos. Ele comeu os caminhos. Ele disse assim, Jesus, se joga daqui de cima, lá embaixo, porque está escrito na sua palavra, está escrito na Bíblia, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E aí ele travou. Que eram os teus. Ele comeu os caminhos. Ele esqueceu de falar que os anjos vão guardar Jesus no deserto, na luta, na bonança. Vai guardar Jesus no vale da sombra da morte, em todos os teus caminhos. E essa palavra é para mim e para você. Jesus está falando: eu te guardo em todos os teus caminhos. Quando estiver dando tudo certo e tudo errado na sua vida, Jesus vai continuar te guardando. Pastor, quando você estiver passando pelo deserto e quando você estiver na bênção, na vitória, Jesus vai continuar te livrando, te guardando em todos os teus caminhos. Aí ele usou a própria palavra para tentar pegar Jesus. Mas ele esqueceu de lembrar que Jesus ele era a própria palavra. Está lá em João. João disse: no princípio, Jesus ele era o verbo. Verbo significa o quê? Palavra. Então o que João quis dizer? No começo de tudo, Jesus ele era a palavra. Só que hoje ele encarnou em Maria e se tornou homem. E aí ele veio ao mundo, salvou as pessoas, dando a sua vida e voltou para o paraíso, para a vida eterna. Só que no começo ele era a palavra. E hoje Jesus ele se materializa através da palavra. A palavra é o próprio Senhor Jesus sendo levado às pessoas. Aí ele esqueceu que Jesus ele é a própria palavra. Satanás estava usando a palavra para pregar para a própria palavra. Está vendo aí? Se ele tentou pegar Jesus, que era a própria palavra, imagine eu e você. Ele estava enganando. Estava enganando. Ele queria enganar Jesus usando o que, gente? Está vendo o que eu ensino para vocês? Que muitos estão na casa de Deus há anos, há meses, e não muda. Entra mês, sai mês e nada muda. A pessoa não muda, a vida dela não muda, nada anda. Por quê? Porque ela não anda na palavra de Deus.
sendo ensinada na verdade. Porque Satanás queria usou a palavra para enganar Jesus. E quantos hoje não usam o altar, os púlpitos, não usam isso aqui para enganar o povo, para enganar as pessoas? Só que os que usam isso, a palavra, para enganar o povo, o que está nele não é o Espírito Santo, é Satanás, é o diabo. Porque o único que tem o papel de enganador é o diabo. Porque Deus não engana ninguém. Diga glória a Deus. E para terminar, ele diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a riqueza deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Deus darás culto. Então o único que recebe adoração e culto é quem? A igreja não recebe. O povo não recebe adoração e nem culto. Quem recebe adoração e culto é quem? É Deus. É só Deus. Só Deus. Aí você vê que toda vez que Jesus repreendia o diabo lá na frente aparecia de novo. Jesus repreendia ele usando a palavra, passava o tempo, Satanás aparecia de novo. Você vê que o diabo não desiste de derrubar alguém? Você vê que Satanás não desiste de acabar com a vida de alguém? Se ele não desistiu até o final de acabar com Jesus, imagine comigo e com você. E Jesus estava passando um momento de provação do seu ministério. Ele tinha acabado de ser batizado. Você está vendo aí por que essa luta depois do seu batismo? Você está vendo aí porque você às vezes não suporta, não fica firme na presença de Deus? Porque Satanás todo dia te faz propostas e você abraça as propostas do mundo, do diabo, e não consegue ficar firme na palavra de quem, gente? Não consegue. Não consegue ficar firme nos cultos, nas reuniões. Não consegue ter uma vida com Deus. Por quê? Porque o diabo enche os teus olhos só para não ter ouvido. E a primeira proposta que o diabo faz, você agarra, você beija, você abraça. E você não consegue ter forças para permanecer na presença de Deus. Olha o que o diabo falou. O diabo levou ele lá para o mais alto da terra. Levou Jesus, mostrou todos os reinos do mundo todo e todas as glórias, as grandezas deles. E disse assim: Jesus, se você fizer uma coisa, eu te dou tudo, eu te dou todos os reinos e a grandeza deles eu dou para o Senhor. Agora eu falo para vocês: quem criou os reinos? Quem é o dono do mundo? Quem criou os céus e a terra? Então Satanás queria dar para Jesus o que já era dele. Consegue entender? Tem como eu dar para você o que já é seu? Não tem. Tem como eu falar: dona Néia, toma essa bolsa, eu estou te dando de presente, viu? Tem como? Não tem. Porque ela trabalhou, ela suou, ela comprou, é dela. Não tem como eu dar algo para você que já é seu. Ele foi o que Satanás quis fazer. Satanás quis dar para Jesus o que já era dele. Só que ele esqueceu que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele disse mais: minha é o ouro, minha é a prata. Satanás quis dar os reinos, sabendo que Jesus era o Rei dos Reis, e queria dar o ouro e a prata, sabendo que o ouro e a prata já era dele. E Deus está mandando dizer para alguém aqui hoje: Satanás está querendo dar para você o que já é seu. Satanás está dando para você o que já é seu e você está abraçando. O que já é seu, você não pode receber das mãos do diabo.
Você tem que receber das mãos de Deus. Porque das mãos do diabo vai dar aquela alegria, vai dar aquele ânimo, você vai ficar feliz, você vai pular, vai curtir. Mas quando acabar a brisa, quando acabar a festa, quando acabar a bagunça, vai vir a depressão, vai vir a tristeza, vai vir o desânimo, vai vir a angústia, porque você recebeu o que recebeu. Então, não é difícil entender. Se Jesus é o dono de tudo, se eu sou filho do dono de tudo, tudo que é dele é meu. Se Jesus tem paz, a paz que tem nele vai vir para a minha vida. Se Jesus tem vida, a vida que tem nele vai fazer parte da minha. Se Jesus tem prosperidade, a prosperidade que tem em Deus vai fazer parte da minha vida. Se Jesus tem cura, tem milagre, tem prosperidade, tudo isso que tem nele vai fazer parte da minha vida. Porque eu estou andando com quem? Com Deus, na palavra. Glória a Deus, gente. E hoje as pessoas vão lá na macumba, no candomblé, receber o que já são delas. Deus, se ela estiver o dono de tudo, tudo que é de Deus vai ser delas também. Só que elas preferem receber do diabo carro, casa, apartamento, fama. Mas e se ela aceitasse Jesus e andasse com Deus? Deus daria ou não daria para ela? Daria. E além de Deus dar, Deus ia fazer como Jó. Deus ia cercar a vida dela com um campo de fogo e não ia permitir que o diabo tocasse nada que é dela, porque foi Deus que deu. Mas ela prefere fazer pacto, fazer aliança com as trevas e receber o que é do diabo, do que receber o que é dela por direito. Porque se Deus é meu pai e eu sou filho, tudo que é do meu pai também se torna meu. Se eu andar o quê? Na palavra de Deus. Deus está falando, você quer receber libertação, salvação? Você quer que a sua vida mude a partir de hoje? Anda na palavra de Deus. Se você andar com o seu irmão, com a sua irmã, se você andar com o fofoqueiro, com a fofoqueira, eles não mudam a sua vida. Eles vão palpitar, vão falar mal de você, vão tirar pedra de você. Mas Jesus muda. Se você andar com Jesus, a sua vida muda. Se você andar na palavra de Deus, conforme a palavra, a sua vida muda, a sua história muda. E Deus está mandando dizer para alguém aqui, para de falar, para de andar com as pessoas que não estão dando nada para você. Para de aceitar propostas do mundo. A pessoa fala, ai, vem aqui em casa, vamos conversar, tomar só um copinho só. Aí daquele copinho vem 2, vem 3, não para mais. Aí na outra semana de novo, fulano de tal, vem aqui, vamos dar uma volta, vamos passear. Aí roda, aí quando vai ver, está no bar, está no boteco. Por quê? Porque esse negócio de proposta do mundo. E a proposta que o mundo te dá, além de acabar com a sua vida na terra, além de não trazer nada, nenhum benefício para a sua vida, ainda acaba com a sua alma, com a sua salvação. Se você não aceitar Jesus. Porque o mundo vai te oferecer droga, o mundo vai te oferecer orgias, vai te oferecer cachaça, vício, vai te oferecer trabalhos melhores, maior salário, maior emprego, mas não vai fazer a sua vida andar e ainda você perde a sua salvação, a sua vida. E Deus está falando, quer que a sua vida anda? Persevera, continua. Porque qualquer lutazinha, qualquer probleminha, você quer desanimar, você quer desistir. E Jesus está falando, para com isso, persevera, continua. Pastor, está dando tudo errado, continua. Pastor, está indo tudo de mal a pior, continua. Pastor, o mundo está desabando sobre a minha cabeça, continua. Está tendo briga, está tendo contenda, está tendo discussão, as coisas não estão dando certo. Continua na palavra de Deus, continua buscando a Deus. Que no final do seu deserto, da sua luta, Deus vai enviar uma locomotiva de anjos para entregar a sua bênção, essa vitória. E a Bíblia diz lá no final, e eis que vieram anjos
e serviram Jesus. Olha o que ele diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo só deixou Jesus quando ele olhou para Satanás e disse assim: ó, Satanás, retira-te, porque está escrito, só a Deus você vai adorar, e só a Deus pode dar culto. Ninguém pode receber adoração e culto a não ser a Deus. Quando Jesus repreendeu ele usando essa palavra, Satanás se retirou de uma vez por todas, e aí o céu se abriu e os anjos desceram para servir Jesus. Só que Jesus venceu Satanás usando o quê? A palavra. Você não vai vencer as brigas, contendas. Você não vai vencer os vícios, as perturbações, as tribulações, xingando, gritando, falando alto, xingando palavrão. Você está trazendo mais maldição para a tua vida. Você está trazendo mais a sua vida. Você vai vencer se você adorar e dar culto a quem? A Deus. Usando a palavra de Deus. Aí no começo foi de deserto, foi de perseguição, foi de tentação, mas no final o céu desceu e serviu Jesus. Deu pão, deu comida. E depois que os anjos serviram Jesus, ele sai do deserto e vai por toda Canaã e Galileia, pregando o evangelho para todo mundo. O evangelho de Jesus só começou o ministério dele depois do deserto, da tentação. E tem pessoas hoje que aceitam Jesus, se batizam e logo assumem o altar. Virou brilho, vai ganhar aulas. Você ouviu o pastor que aquela Dona Sebastiana, né? Morreu, mas ela vai continuar dando dízimo, sabe por quê? Porque a aposentadoria dela ficou com o marido, então ele vai continuar dando. É que ela não tinha, né? Ela não tinha? Não tinha. É ele mesmo. Não, era Dele mesmo. é dele mesmo. Foi ali o próprio. Foi o próprio Deus, né? Porque a palavra, você vê, ela disse que até estava ouvindo a palavra com ele já. Então quer dizer, a palavra que ela ouvia aqui, ela levava lá. Talvez ela já morreu com esse desejo, né? Isso. De continuar. Isso. E aí o Espírito Santo tocou nele. E aí hoje a filha veio e trouxe a fidelidade, o dízimo. Consegue entender, gente? Porque a palavra ficou guardada dentro dele. A palavra entrou nele. É isso que eu tento ensinar para vocês. Quando a palavra entra em você, você muda. Sua cabeça muda. Totalmente. Sua mente muda. Você não pensa mais, você fica assim, um pensamento leve. Você não tem mau pensamento. Não tem. Você não fica dando cabeçada, Não né? fica pensando em fazer mal. Não fica andando sem rumo. Por quê? Porque você deixou a palavra, gente, entrar. Você tem que deixar a palavra entrar aqui, ó, na sua mente, na sua cabeça. Diga glória a Deus. E para terminar a palavra e a gente ir embora, Deus está mandando dizer para alguém aqui: o começo agora da sua vida está sendo um deserto, está sendo perseguição, tentação, nada está dando certo, está dando tudo errado. Só que Jesus está falando: você precisa só de 2 alimentos para você vencer Satanás e receber as bênçãos através do anjo: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Deus está falando: se você estiver cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus, você vence as propostas do mundo, do diabo, e recebe a promessa de Deus na sua vida. Os anjos vão vir e vai te servir com o melhor desse mundo, dessa terra. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Fica de pé nesse lugar, por gentileza, em nome de Jesus. Deus está falando: se encha da minha presença e se alimenta da minha palavra, que aí você vai vencer o diabo e o mundo. Você vai vencer o vício, vai vencer as doenças, a miséria, a derrota, se você andar na palavra de Deus e com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando chegar em casa, eu quero que você medite essa palavra.
Você vai ler de novo, Mateus capítulo 4. E antes de ler, você vai falar para Deus te dar sabedoria, para você entender a palavra. Amém? O Espírito Santo vai falar com você de novo, nessa palavra. Glória a Deus, gente. Feche teus olhos, em nome de Jesus. O Senhor nosso Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse ensinamento. O Senhor nos ensinou nessa noite, meu Deus, a respeito da sua palavra. O Senhor mostrou para nós, meu Deus, que o caminho é estreito, que não é fácil. Iremos passar por lutas, provações, tentações. Mas o Senhor disse, meu Deus, que se perseverarmos na sua palavra e no teu Espírito, vamos vencer as propostas, as tentações do diabo e receber a promessa de libertação, de salvação, de prosperidade, de vida eterna, em nome de Jesus. Ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, eu vou lutar para perseverar em meio às lutas, às dificuldades. Eu vou lutar na sua presença e com a sua palavra. E eu creio que eu vou receber a minha bênção, a minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte. Posso pedir sua oferta, gente, em nome de Jesus? Passamos a trazendo hoje um dízimo, um voto, uma oferta. Pegue aí nas suas mãos. Você que está nos acompanhando, Deus abençoe e até o próximo culto. Em nome de Jesus.